Olá, queridos! A graça e a paz do Senhor Jesus seja sobre a sua vida. Estamos aqui mais um dia. Não sei agora qual horário que você tem podido nos acompanhar nessa oração, mas todos os dias eu e Pastor Lobo estamos juntos aqui para orar e liberar a palavra de vitória sobre a sua vida. E hoje nós queremos orar para que você aprenda a acertar depois de ter errado. Todos nós cometemos erros em qualquer área da nossa vida. Não há como a gente não ter errado, feito coisas que não agrada ao Senhor ou até mesmo não nos agradasse. Mas agora a gente precisa saber, eu quero liberar a palavra de bênção sobre a sua vida para você saber que você pode sim consertar, você pode sim ter uma nova vida, você pode sim viver com acertos. Olá, queridos, graça e paz. Minha oração é que você tenha a presença de Deus em toda a sua vida hoje. Meu nome é Oswaldo Lobo, sou pastor aqui em Curitiba, na Igreja Batista Bom Retiro, também diretor do Instituto Êxodo de Libertação e Batalha Espiritual. Tenho ajudado muita gente a se livrar de cativeiros, são famílias inteiras têm sido enjauladas por Satanás e seus demônios, têm sido enganadas, têm sido mantidas como reféns. E hoje eu quero falar para você que, como a pastora Fabiola acabou de dizer, que no passado errou, mas que quer consertar a sua vida. Eu quero te ensinar e orar com você a esse respeito. Existe uma convocação de Deus para que eu e você recomecemos a nossa vida. Então, 2 Coríntios 5,17 diz: se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que tudo novo se foi feito. Existe essa chamada de reinício, chamada para a gente mudar de vida, para se arrepender. Não há como você mudar de vida sem que haja arrependimento. Não há como você celebrar um novo tempo sem que você se arrependa daquilo que você fez lá atrás, daquilo que você usou e machucou você. Aquilo que você se apropriou, determinou um destino que você viu que deu em desgraça, em caos para a sua vida. Em Atos 17:30, a Bíblia diz: no passado, Deus não levou em conta essa ignorância, mas agora ordena que todos em todo lugar se arrependam. Há uma ordem para o reinício a partir do arrependimento. Não fique imaginando que você não pode cair. Todos podem cair. Inclusive, a Bíblia diz que o justo cai. O justo pode cair 7 vezes, mas o Senhor o levantará, Provérbios 24:16. Então ele pode cair, Deus o levantará. Então a gente olha para a vida de pessoas que, de fato, nos maravilham com a sua fé. Você olha para a vida de Elias, para a vida de Eliseu. Você olha para a vida de Davi, de Abraão, de Moisés, de Pedro, de João, de Daniel, de Paulo. E você vê que todos eles tiveram um tempo em que eles tropeçaram, que eles recuaram, que eles desistiram, que eles falharam, que eles pecaram. E ainda assim, mesmo dessa maneira, eles não desistiram da jornada de fé, porque a sua vida, ela foi cheia de quê? Ela foi cheia do perdão do Senhor. Mesmo quando nós quebramos a palavra de Deus, Deus não desiste de nós. Na verdade, Deus não desiste de um ministério, Deus não desiste de uma pessoa. Por quê? Porque Ele tem propósitos imutáveis. Em Deus, não há mudança nem sombra de variação. Essa palavra de Tiago 1,17 mostra um Deus que Ele não é afetado por aquilo que a gente faz, mas Ele tem um propósito naquilo que Ele fez em nós. Então, muita gente pensa assim: não, eu não sirvo para isso, a minha vida não dá para isso, eu não fui chamado para isso. Na verdade, se você estiver fora da tua vocação, sim. De fato, se Deus chamou você para você ser missionário, não adianta você querer ficar parado dentro de uma igreja. Agora, se Deus te chamou para ser um pastor, não adianta você querer ser missionário. Se Deus chamou para você ser empresário, você não pode ser dentista. Agora, se Deus te chamou para ser engenheiro, você não pode ser médico, não pode ser contador. Existe sim uma vocação que Deus me dá, existe sim um plano de Deus para a vida da gente e os seus propósitos são imutáveis. Em Malaquias, o último livro do Antigo Testamento, capítulo 3, verso 6, diz: porque eu, o Senhor, não mudo. Deus, Ele não muda. Deus é uma rocha. É assim que Ele se apresenta: eu sou a rocha. Para dizer o seguinte: em mim você
não vai ser abalado. Jesus diz, aquele que ouve as palavras e coloca em prática, construiu uma casa sobre a rocha. Mesmo que venham tempos difíceis, elas não vão cair. Porque os propósitos de Deus para a minha vida e para a sua vida, eles não podem ser mudados, eles não podem ser. Bem sei que tudo pode, e nenhum dos seus planos pode ser frustrado. Esse que Jó 42:2 diz a respeito de Deus. Então Deus é um Deus que ele libera uma palavra, uma promessa que não pode mudar, ele tem um propósito. E os meus defeitos, os seus defeitos, não mudam esses propósitos. Esses defeitos, eles não mudam o chamado. Você vê uma pessoa interessante, é a vida do apóstolo Paulo. Ele é apresentado pela primeira vez no livro de Atos, capítulo 9. É muito interessante isso. Ele tem o seu coração achando que ele está fazendo um favor para Deus. Ele era um judeu que vinha de uma escola judaica inflexível e achava que os cristãos, eles não eram e não traziam a verdadeira mensagem de salvação. Então ele começa a perseguir, a colocar na cadeia. Ele foi inclusive cúmplice na morte, era um homem cheio do Espírito Santo. Mas aí um dia Deus se encontra com ele no caminho que ele estava traçando para ir destruir, para ir perseguir os cristãos. E Deus aparece para ele na figura de Jesus, dizendo, Saulo, Saulo, por que me persegues? A partir daquele momento que ele tem aquela visão, ouve aquela voz e vê o Senhor, ele fica cego. Então Deus levanta um outro homem, chamado Ananias, diz, Ananias, vai lá e ora por um judeu chamado Saulo, Saulo de Tarso. Aí Ananias falou, Senhor, esse homem é perseguidor da igreja. A gente chega a notícia que ele causou muitos males na igreja. Então Deus diz o que vai, porque eu escolhi ele para ser um instrumento que vai levar a minha voz para reis. Ou seja, o apóstolo Paulo, nem os defeitos dele puderam mudar os propósitos de Deus. Jesus diz, Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa é recalcitrar contra os aguilhões, ou seja, dura coisa é você dar murro em ponta de faca. Você precisa entender, é que nem mesmo o seu passado muda o propósito de Deus. Um outro exemplo é o apóstolo Pedro. Pedro foi chamado por Jesus em Lucas capítulo 5 e Deus diz para ele, mas lá na frente, 3 anos depois, ele nega Jesus 3 vezes por medo. Ele negou 1, 2, 3 vezes. Mas o propósito de Deus é eterno na vida de Pedro. E diz, Pedro, tu me amas, cuida dos meus cordeirinhos. Então eu queria muito que você entendesse isso, é que o amor de Deus é imutável, a fidelidade de Deus é inquebrável, que os planos perfeitos de Deus incluem pessoas imperfeitas como eu e você. E nós devemos recomeçar a partir do arrependimento, falar, não, Deus tem essa vocação, Deus ele quer me levar para um lugar de felicidade, Deus quer me levar para um lugar onde seu amor é transbordante, eu não posso desistir e não posso ficar aonde eu estou. Quero orar por você que já errou e que agora quer acertar de novo. Oi, gente, um rápido intervalo. Você que ainda não é membro, seja membro do canal para nos abençoar. Dá um like, compartilha. E se você quer crescer em libertação e batalha espiritual, vai lá na nossa loja www.institutoexodo.com. Os nossos livros estão lá que vão fazer você crescer nessa área e se tornar um valente na batalha. Deus te abençoe. Deus e Pai querido, tua palavra, ela é como um favo de mel, doce. A tua palavra faz com que toda a esperança venha sobre nós novamente. Nós olhamos para a nossa própria vida, para os nossos defeitos. Talvez o meu irmão que está aqui ouvindo essa mensagem tenha cometido um crime, tenha se metido com drogas, tenha se envolvido com algum tipo de crime, tenha cometido um pecado que o persegue, tenha sido desleal, tem afetado, destruído a sua família por causa do álcool, por causa da droga. Talvez essa mulher tenha cometido um aborto e isso a persegue, isso toma conta como uma culpa que a segue a vida inteira. Talvez esse homem tenha se afastado do Senhor, tenha sido criado no lar cristão, tenha sido desonesto com as coisas do Senhor, tenha sido manipulador, tem agredido, violado, violentado, machucado, mas hoje, em nome de Jesus, Pai, eu quero trazer sobre a vida deles uma palavra de arrependimento, Pai, para que todo esse passado fique no passado e para que a vida do teu filho, Pai, da tua filha, recomece a partir de agora, a partir desse arrependimento, em nome
de Jesus, Pai. Que todos os erros do passado não sejam a única marca na vida deles, mas principalmente a restauração que só o Senhor dá. Em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus. Nossa plataforma de ensino à distância, cursos.pastorlobo.com, tem uma novidade que é o plano mensal. Você pode acessar os 7 cursos inteiros na plataforma Êxodo do Pastor Lobo por apenas R$19,90 mensais. É um plano mensal, você pode cancelar a qualquer momento que você quiser, tá bom? Deus te abençoe, essa é uma promoção para o Black Friday, então corre lá, não deixa de participar. Deus te abençoe.